Você está prestes a ouvir a verdade mais brutal, a verdade que Nicolau Maquiavel escondeu nas entrelinhas de O Príncipe. A verdade que a fé, a sociedade e a cultura passaram 500 anos tentando enterrar, e você vai entender o porquê. Porque essa verdade destrói a base de controle que governos, igrejas e sistemas usam para manter as populações obedientes. Trazer alguém ao mundo é um ato de poder absoluto sobre um ser que nunca pediu para existir. E Maquiavel sabia disso. Este vídeo não é para pessoas que querem se sentir bem, é para pessoas que querem encarar a realidade. Sem filtros. Porque a realidade é esta: todo nascimento é uma imposição. Todo ato de criar vida é um contrato que uma pessoa assina pelo corpo de outra, que nem existe ainda. E quando essa pessoa finalmente ganha consciência, já é tarde demais para recusar. É como ser acorrentado a uma dívida, antes mesmo de nascer. Nos próximos minutos, vou te mostrar por que filósofos como David Benatar, da Universidade da Cidade do Cabo, publicaram argumentos devastadores, provando que procriação é sempre um ato que causa dano. Por que estudos de 2024 validaram escalas científicas, medindo o antinatalismo com mais de 1000 participantes? E por que Maquiavel, observando a natureza humana sem ilusões, chegou à mesma conclusão há 500 anos? Criar vida não é amor, é poder, é controle, é imposição. É o grilhão invisível. E antes que você feche o vídeo com raiva, deixa eu te mostrar os dados, porque isso não é opinião, é lógica filosófica validada por estudos recentes. David Benatar, em seu livro Melhor Nunca Ter Existido, de 2006, apresentou o argumento da assimetria. Funciona assim: a ausência de dor é boa, mesmo que não exista ninguém para se beneficiar disso. Mas a ausência de prazer só é ruim se existir alguém sendo privado desse prazer. Traduzindo, não nascer evita todo o sofrimento garantido da vida, sem privar ninguém de nada, porque ninguém existe para ser privado. É como evitar que alguém se afogue antes mesmo de saber nadar. Isso não é filosofia abstrata, é matemática moral e incomoda, porque é irrefutável. Sienna Schifrin, Gerald Harrison, Julia Tanner e Achille Singh, todos filósofos contemporâneos, argumentam que procriação é moralmente problemática pela simples impossibilidade de obter consentimento de quem será trazido à existência. Você não pode perguntar a um ser não existente se ele quer nascer, e sem consentimento, toda imposição de existência é uma violação. É como construir uma casa em terreno alheio, sem pedir licença. Maquiavel não usou essas palavras, mas observou o mesmo princípio operando no poder político. Ele escreveu em O Príncipe que todo poder é baseado em impor sua vontade sobre outros. E qual é o ato de imposição mais absoluto que existe? Decidir que outro ser vai existir, vai sofrer, vai envelhecer, vai adoecer, vai morrer, e nunca perguntar se ele queria isso. É o decreto de um rei sobre a vida de seus súditos, antes mesmo de eles nascerem. A elite política e religiosa evita essa discussão, porque ela é a base de todo o controle social. Se as pessoas percebem que foram jogadas na existência sem escolha, elas começam a questionar todas as outras coisas que lhes foram impostas sem escolha. Leis, impostos, obrigações, sistemas, hierarquias. É como perceber que as correntes que te prendem foram forjadas antes mesmo de você nascer. Deixa eu te contar uma verdade que nenhum guru do positivismo vai ter coragem de dizer.
Um estudo longitudinal de 2025, publicado recentemente, descobriu que sofrimento presente degrada significativamente o bem-estar mental. Ao longo do tempo, outro estudo de 2020 confirmou que sofrimento passado correlaciona fortemente com busca por sentido na vida, mas esse sentido é uma tentativa de justificar dor que não foi pedida. Traduzindo, você sofre, então cria histórias sobre por que o sofrimento tem sentido, mas essas histórias são mecanismos de defesa psicológica para lidar com o fato de que você foi jogado num mundo de dor, sem ser consultado, e agora está preso aqui. Tentando encontrar razões para continuar, é como um náufrago, agarrado a tábuas soltas, tentando entender por que o mar o jogou ali. Maquiavel observou esse mesmo padrão nos boias frias, nos operários, nos serventes. Ele viu que pessoas criam narrativas para justificar sofrimento inevitável. E ele percebeu algo brutal. Os que controlam as narrativas, controlam as populações. Por isso a fé fala tanto sobre desígnios de Deus, sofrimento redentor, plano divino. Porque se você acreditar que seu sofrimento tem um significado cósmico, você aceita a existência sem questionar. Quem decidiu te trazer aqui é o ópio do povo, como diria um certo barbudo. Mas e se não houver plano? E se não houver propósito maior? E se você simplesmente foi jogado aqui porque duas pessoas sentiram um impulso biológico ou emocional e tomaram uma decisão irreversível pelo seu corpo sem te consultar? Essa é a verdade brutal, que Maquiavel nunca escreveu explicitamente, mas que está implícita em cada capítulo de O Príncipe. Toda a estrutura de poder é baseada em decisões, que alguns fazem pela vida de outros. E a primeira decisão que alguém fez por você foi a decisão de você existir. É a raiz de toda a árvore do poder. Você não escolheu nascer, não escolheu seu corpo, não escolheu sua genética, não escolheu sua família, não escolheu sua cultura, não escolheu sua época histórica. Não escolheu as doenças que vai ter, não escolheu envelhecer, não escolheu morrer. Alguém escolheu tudo isso por você, quando decidiu te criar. É como receber uma herança, com dívidas impagáveis. E aqui está a parte que vai incomodar mais. Se você tem filhos, você fez exatamente isso com outro ser. Você decidiu, por vontade própria, trazer alguém à existência que vai sofrer, vai adoecer, vai morrer. E você não pediu permissão, porque permissão é impossível de obter. De quem não existe, é o ciclo vicioso se perpetuando. Mas calma, que a parte mais brutal vem agora. Filósofos como Júlio Cabrera, Davi Benatar e Karim Akerman argumentam que procriação viola o imperativo categórico de Kant. Kant disse: nunca use outra pessoa, apenas como meio para seus fins. Sempre trate pessoas como fins em si mesmas, mas você não pode criar alguém para o bem dela, porque ela não existe para ter um bem próprio. Você só pode criar alguém para seus próprios fins, continuar linhagem, ter companhia, preencher vazio emocional, satisfazer expectativa social, provar algo a si mesmo. É a busca egoísta pela imortalidade. Em 2024, pesquisadores desenvolveram e validaram a escala curta de antinatalismo, com 1.088 participantes, desenhando 22 itens da literatura filosófica sobre antinatalismo. Isso significa que o campo não é mais fringe, é filosofia moral séria, com validação empírica. E tem mais. Cambridge Quarterly of Healthcare Ethics publicou em 2024 um artigo explorando justificativas do antinatalismo,
incluindo argumentos de qualidade de vida, risco de vida intolerável, falta de consentimento e assimetria entre bem e mal. Isso não é um filósofo louco numa caverna, é academia séria, publicando em journals de alto impacto sobre a ética de criar vida humana. E a conclusão? Que não existe argumento moralmente consistente para justificar imposição de existência sobre um ser que não pode consentir. É a ponta do iceberg de uma verdade incômoda. Agora vem a parte que conecta tudo isso com Maquiavel e poder pessoal. Maquiavel escreveu que o príncipe deve entender a natureza humana como ela realmente é, não como as pessoas gostariam que fosse. E a natureza humana real é esta. Nascemos sem escolha. Vivemos tentando controlar um mundo que não escolhemos. E morremos, independente de querermos ou não. É o fardo inescapável da existência. Mas aqui reside o verdadeiro poder. Uma vez que você entende que foi atirado neste mundo sem ter a chance de opinar, você percebe que as únicas escolhas reais são as que você faz a partir de agora. Não sobre nascer, não sobre morrer, mas sobre como usar o tempo que lhe foi imposto. E uma das escolhas mais poderosas que você pode fazer é não perpetuar esse ciclo, não impor a existência a outro ser, que não pode consentir, não criar mais sofrimento garantido, em nome de satisfazer um mero impulso, ou preencher um vazio emocional. Maquiavel diria: o poder real está em reconhecer os limites do seu controle e exercer controle absoluto dentro desses limites. Você não controla se você nasceu, mas você controla se vai trazer mais pessoas que não escolheram nascer. Deixe-me apresentar os 5 níveis de consciência sobre a existência que Maquiavel observou, mas nunca nomeou explicitamente. Nível 1. Negação inconsciente. A pessoa vive sem questionar. Aceita que nasceu, que vai morrer, que tem que se reproduzir. Segue o roteiro da sociedade sem pensar. Esse é o nível onde 95% das pessoas vivem e morrem, tal como zumbis. Nível 2. Desconforto inicial. A pessoa começa a perceber que não pediu para nascer, que a vida tem sofrimento inevitável, que a morte é garantida, mas rapidamente busca narrativas reconfortantes, um desígnio de Deus, um sentido cósmico, um destino especial. Volta ao nível 1, com justificativas. É como o cara que descobre a traição, mas prefere acreditar na mentira para não sofrer. Nível 3, confronto brutal. A pessoa encara a realidade sem filtros. Foi jogada aqui sem escolha. Vai sofrer inevitavelmente. Vai morrer. Independente do que faça, não há propósito cósmico, não há justiça universal, só há existência imposta e consequências inevitáveis. Esse nível é doloroso. Muitos param aqui e entram em depressão ou niilismo paralisante. A famosa bad trip existencial. Nível 4. Poder através da clareza. A pessoa percebe que reconhecer a natureza brutal da existência não é fraqueza, é força, porque agora todas as ilusões foram eliminadas. E com ilusões eliminadas, as escolhas ficam cristalinas. Você pode escolher não impor existência a outros, pode escolher reduzir o sofrimento onde for possível. Pode escolher viver de acordo com uma lógica moral consistente, não com narrativas sociais herdadas. É como aprender a lutar, depois de apanhar a vida toda. Nível 5, estratégia maquiavélica existencial. A pessoa entende que foi jogada num jogo, sem escolher jogar. Mas agora que está jogando, vai jogar com máxima consciência. Não vai perpetuar o jogo.
criando mais jogadores forçados. Não vai desperdiçar tempo, fingindo que o jogo tem um significado cósmico. Vai simplesmente navegar o tabuleiro, da forma mais estratégica possível, até o jogo terminar inevitavelmente. É o jogador de xadrez, que sabe que vai morrer, mas tenta dar o checkmate antes. Maquiavel operava nesse nível 5. Ele via príncipes, papas, generais, todos fingindo que suas ações tinham um propósito grandioso. Mas ele sabia a verdade. Todos estavam apenas reagindo a impulsos, medos e circunstâncias que foram impostas a eles quando foram atirados na existência. E aqui está a virada que muda tudo. Você pode estar pensando, mas então, qual o sentido de viver? Se tudo é sofrimento imposto. E essa é exatamente a pergunta errada. A pergunta certa é: dado que você foi imposto a existir e agora está consciente, como você escolhe responder? Estudos de psicologia existencial de 2020 a 2025 mostram que pessoas que encaram o sofrimento sem criar narrativas fantasiosas desenvolvem o que pesquisadores chamam de autenticidade existencial. Elas param de viver de acordo com scripts sociais e começam a viver de acordo com valores conscientemente escolhidos. E um valor conscientemente escolhido pode ser não impor existência a outros, não criar mais sofrimento garantido, não perpetuar um ciclo que você mesmo não escolheu entrar. Isso não é pessimismo, é realismo brutal. O tipo de realismo que Maquiavel praticava e que a sociedade passou 500 anos tentando apagar dos seus textos. Maquiavel tinha uma frase devastadora que ninguém cita: os homens esquecem mais facilmente a morte do pai do que a perda do patrimônio. Traduzindo, as pessoas valorizam mais seus recursos materiais do que a vida humana real. E ele observou isso, não com julgamento moral, mas com clareza estratégica. E se aplicamos essa clareza à questão da procriação, chegamos a uma conclusão inevitável. A maioria das pessoas tem filhos, não porque ponderou eticamente sobre impor existência a outro ser, mas porque sentiu um impulso biológico, pressão social, medo de ficar sozinho, desejo de continuar a linhagem ou querer alguém que cuide delas na velhice. Todas essas razões são egoístas, e não há problema em ser egoísta. Maquiavel não tinha problema com o egoísmo, mas ele tinha problema com a hipocrisia. E a hipocrisia é esta: pessoas que criam vida para satisfazer necessidades próprias. Dizem que fizeram isso por amor à criança, mas a criança não existia para ser amada. Ela foi criada porque o adulto quis algo. Deixe-me revelar os 3 enganos que Maquiavel identificou sobre a procriação e que a sociedade perpétua até hoje. Engano número 1. Filhos são presentes. Maquiavel observava que príncipes diziam que governar era servir o povo, quando na verdade governar era controlar o povo. Da mesma forma, pais dizem que ter filhos é dar o presente da vida, mas presente exige consentimento de quem recebe. Sem consentimento é imposição, e a vida não é um presente, é um fardo inevitável de sofrimento, envelhecimento e morte. É como dar um carro de presente, mas a pessoa tem que pagar o IPVA e a manutenção para o resto da vida. Engano número 2. Procriação é natural, logo é boa. Maquiavel sabia que o apelo à natureza é uma falácia lógica. Doença é natural, predação é natural, a morte é natural. Natural não significa bom, significa apenas que acontece, sem intervenção humana. E a procriação acontece porque a evolução selecionou organismos que sentem o impulso de se reproduzir.
Mas impulso biológico não justifica um ato moral. A violência também é um impulso biológico. Em certas circunstâncias, não significa que seja justificada. É como justificar a corrupção, porque todo mundo faz. Engano número 3. Sem filhos, a humanidade acaba. E Maquiavel diria: e daí? A humanidade não tem um propósito cósmico. Não há razão universal pela qual a humanidade precisa continuar. O único motivo pelo qual as pessoas querem que a humanidade continue é porque elas já estão vivas e têm um viés de sobrevivência. Mas de um ponto de vista objetivo, não há razão pela qual a cadeia de sofrimento humano precisa se perpetuar indefinidamente. É como defender que o BBB precisa continuar, só porque você gosta de assistir. Esses 3 enganos mantêm o ciclo de criação de vida, sem reflexão ética. E agora que você conhece os enganos, você não pode mais usar a desculpa da ignorância. E tem uma camada mais profunda que conecta tudo isso. Maquiavel observou príncipes, criando herdeiros. E ele percebeu um padrão brutal. O herdeiro era criado, não para benefício dele, mas para benefício do reino, da dinastia, do nome da família. O herdeiro nascia com um peso de expectativas, que ele nunca pediu para carregar. Nascia com inimigos, que ele não escolheu ter. Nascia em intrigas políticas, que ele não criou. E muitas vezes, Maquiavel observou, o herdeiro sofria terrivelmente. Era envenenado por rivais, era traído por aliados, era forçado a tomar decisões impossíveis entre lealdades conflitantes. É como o filho do dono da empresa, que é obrigado a assumir os negócios, mesmo sem querer. E tudo isso porque alguém decidiu criá-lo para servir propósitos que existiam antes dele nascer. Isso não é diferente de nenhum nascimento comum. Você é trazido ao mundo para servir propósitos que já existiam antes de você. Continuar a linhagem genética da família. Satisfazer o desejo dos seus pais de ter um filhinho. Cumprir a expectativa da sociedade de ter uma família tradicional brasileira. Cuidar dos seus pais na velhice. Dar um sentido à vida dos seus pais, que se sentem vazios, como se você fosse um boneco que preenche o vazio deles. Todos esses são propósitos externos a você. Você é o meio, não o fim, e isso viola diretamente o imperativo categórico de Kant que mencionei antes. Nunca use pessoas apenas como meio. Deixa eu te dar um exemplo histórico, que Maquiavel conhecia bem. César Borgia foi criado para servir às ambições políticas do pai, o Papa Alexandre VI. Desde criança, ele foi moldado para ser um instrumento do poder papal. Ninguém perguntou para ele se ele queria ser general, príncipe ou um assassino político. Decidiram por ele, no momento em que decidiram trazê-lo ao mundo. E César sofreu terrivelmente. Foi traído repetidamente. Perdeu tudo. Quando o pai morreu jovem, em batalha, servindo propósitos que nunca foram seus. Maquiavel admirava a competência estratégica de César, mas também reconhecia o sofrimento inevitável, que veio com uma existência imposta, a serviço de ambições alheias. Isso acontece numa escala menor com toda criança. Você é criado para servir uma função na vida dos seus pais, na estrutura da família, na sociedade. E quando você finalmente ganha consciência suficiente para questionar, já era. Você já está preso. Você já existe. Já tem um corpo que envelhece, uma mente que sofre e uma morte que se aproxima. E não há como desfazer. Siana Schifrin, uma das filósofas que mencionei antes, expande esse ponto de forma devastadora.
Ela argumenta que existe um desafio moral inerente em ser trazido a um estado que você não consentiu. E crianças não têm a capacidade de consentir em nascer. Mais que isso, mesmo que pudessem consentir, como você pediria um consentimento honesto, você teria que explicar. Quer existir? Saiba que você vai sofrer inevitavelmente. Você vai sentir dor física, emocional, existencial. Você vai perder pessoas que ama. Você vai envelhecer e sentir seu corpo se deteriorar. Você eventualmente vai morrer, possivelmente com dor e medo. E durante tudo isso, você vai questionar se vale a pena. Então, quer nascer? Quantas pessoas consentiriam honestamente com esses termos completos? Maquiavel diria: as pessoas consentem com as coisas apenas quando os benefícios são apresentados e os custos escondidos. É propaganda, não um consentimento honesto. E os pais fazem exatamente isso. Dizem que a vida é um presente maravilhoso, cheia de amor e alegria. Escondem que a vida é majoritariamente trabalho forçado. Expectativas impostas, sofrimento inevitável e morte garantida. Se fossem honestos sobre os termos completos, muitas pessoas escolheriam não impor isso a outro ser. Aqui está a parte que conecta tudo com o poder estratégico maquiavélico. Maquiavel ensinava que o poder real vem de ver as situações como elas realmente são, não como você gostaria que fossem. E a situação real é esta: você está preso num corpo que envelhece, numa sociedade que exige conformidade, num universo indiferente ao seu sofrimento. Mas você tem um poder, o poder de não prender outro ser nessa mesma armadilha, e esse poder é revolucionário. Porque se todas as pessoas conscientes decidissem não impor a existência a novos seres, a cadeia de sofrimento terminaria em uma geração. Não haveria mais crianças nascendo na miséria, como vemos nas favelas do Rio. Não haveria mais crianças nascendo em zonas de guerra, como no Iraque. Não haveria mais crianças nascendo com doenças genéticas. Não haveria mais crianças nascendo para sofrer inevitavelmente e morrer eventualmente. A fé e o governo chamam isso de pessimismo ou niilismo, mas é o oposto. É otimização moral, é redução de danos, é não perpetuar sofrimento desnecessário. David Benatar, o filósofo da cidade do Cabo que mencionei, foi atacado ferozmente por apresentar essas ideias. Chamaram ele de monstro, de promotor da extinção humana, de ameaça à civilização. Mas tudo o que ele fez foi aplicar uma lógica moral consistente à questão de criar vida. E chegou a uma conclusão inevitável. Se você quer reduzir o sofrimento ao máximo, você não cria novos seres sencientes que vão sofrer inevitavelmente. Maquiavel enfrentou ataques similares. Chamaram ele de satânico, de mestre do mal, de corruptor de príncipes. Mas tudo o que ele fez foi descrever o poder como ele realmente funciona, sem fantasias moralizantes. E algumas pessoas não conseguem suportar a verdade, sem filtros. Se você chegou até aqui no vídeo, você é uma dessas raras pessoas que consegue suportar a verdade, sem filtros. E isso te coloca numa posição de poder que a maioria não tem. O poder de escolher conscientemente, não de reagir inconscientemente a impulsos e pressões sociais. Aqui está a parte que vai fazer você repensar tudo. Maquiavel observou que os príncipes mais poderosos não eram os que seguiam a tradição cegamente, eram os que questionavam a tradição, identificavam quais partes serviam seus interesses e descartavam o resto sem remorso, aplicando isso à sua vida. A tradição diz que você deve se casar, ter filhos, continuar a linhagem. Mas por quê?
Quem se beneficia disso? Os governos se beneficiam porque precisam da próxima geração de operários e serventes. A fé se beneficia porque precisa da próxima geração de fiéis e doadores. As empresas se beneficiam porque precisam da próxima geração de consumidores. Mas você, individualmente, você não se beneficia de criar um ser que vai sofrer inevitavelmente. Você satisfaz um impulso ou expectativa social, temporariamente, mas impôs uma existência permanente a outro ser que não pode desfazê-la. Maquiavel diria: veja quem se beneficia de cada norma social. E se não é você, questione brutalmente se você deve seguir essa norma. E a norma de procriar? Quem se beneficia? Os sistemas, não os indivíduos, não as crianças que serão criadas e sofrerão inevitavelmente. Agora, a transformação final, que muda como você vê o poder e a responsabilidade. Você tem um poder que pouquíssimos exercem conscientemente, o poder de não criar mais sofrimento, o poder de interromper uma cadeia que vem desde o início da vida consciente, o poder de dizer: a corrente termina aqui. Eu não vou impor a outro ser o que foi imposto a mim. Esse é o ato de poder mais maquiavélico que existe. Não é poder sobre outros, é poder sobre si mesmo. É controlar o seu impulso biológico mais primitivo, com a clareza racional mais elevada. Estudos recentes de 2024 mostram que pessoas que escolhem conscientemente não ter filhos reportam níveis de satisfação de vida comparáveis ou superiores a pessoas com filhos, uma vez controlados fatores socioeconômicos. Traduzindo, você não precisa de filhos para ter uma vida significativa. Você foi ensinado a acreditar nisso, porque os sistemas precisam que você acredite nisso. Maquiavel era um mestre em identificar onde o poder real estava escondido. E o verdadeiro poder reside aqui, na sua capacidade de enxergar através das narrativas sociais, de reconhecer que a procriação não é um mandato moral, nem uma necessidade existencial, e de escolher conscientemente se vai perpetuar o ciclo de sofrimento que nos foi imposto. Não estou dizendo que você deve ou não deve ter filhos. Estou dizendo que, se você tiver filhos sem confrontar brutalmente a realidade de que está impondo existência e sofrimento inevitável a um ser que não pode consentir, você está agindo com covardia moral. E Maquiavel não tolerava covardia moral. Ele tolerava crueldade consciente, se ela fosse estratégica, mas não tolerava hipocrisia inconsciente. Então, a pergunta brutal que você tem que responder é esta: se você decidir ter filhos, é porque ponderou eticamente sobre a imposição de existência e conscientemente escolheu impor, mesmo sabendo das implicações? Ou é porque seguiu o impulso biológico e o script social sem questionar? E se você já tem filhos, a pergunta é: você consegue encarar a realidade de que fez uma escolha irreversível pelo corpo de outro ser? E agora tem a responsabilidade moral de minimizar o sofrimento que você garantiu quando decidiu criá-los. Este vídeo que você acabou de assistir não vai aparecer nas tendências do YouTube, não vai ser compartilhado em grupos de família no WhatsApp, não vai ser citado em palestras de guru do positivismo, porque ele vai contra a narrativa que sustenta toda a estrutura social. A narrativa de que criar vida é bom, bonito, nobre. Maquiavel escrevia para príncipes que tinham a coragem de encarar verdades brutas, e esse tipo de conteúdo só sobrevive se pessoas como você, que tiveram a coragem de assistir até aqui, decidirem apoiar o Super Thanks ali embaixo
Não é só um clique, é você dizendo: quero mais conteúdo que me desconforta e me faz pensar. Não conteúdo que me conforta e me deixa na inércia. É você financiando filosofia brutal, não platitudes motivacionais. Quando você clica naquele coração dourado, você está investindo em um dos poucos canais que tem a coragem de aplicar a lógica maquiavélica a temas que a sociedade considera intocáveis, e procriação é o tema mais intocável de todos. Faça parte de quem pensa sem medo, não de quem repete narrativas sem questionar. E agora vem o protocolo maquiavélico de poder existencial, que você pode aplicar, independente de ter ou não filhos. Passo 1. Reconheça sem filtros. Você foi imposto a existir, não escolheu. Vai sofrer inevitavelmente, vai morrer inevitavelmente. Não há desígnios de Deus que justifiquem isso. É apenas a natureza mecânica operando. Ficar preso nessa verdade é niilismo paralisante. Reconhecê-la e seguir em frente é poder estratégico. Passo 2. Elimine narrativas herdadas. Liste cada crença que você tem sobre a vida, propósito, obrigações. Pergunte: de onde essa crença veio? Família, fé, cultura. Quem se beneficia de eu acreditar nisso? Se a resposta não for você, descarte sem remorso. Maquiavel fazia isso com normas políticas. Você pode fazer com normas existenciais. Passo 3. Identifique seu controle real. Você não controla ter nascido, não controla morrer, mas controla muitas escolhas intermediárias. Controla se vai impor existência a outros. Controla como usa seu tempo limitado. Controla se vai viver de acordo com o script social ou a lógica própria. Mapeie exatamente onde seu poder está. E onde não está, não desperdice energia lutando contra o que não controla. Passo 4. AJA com consistência moral brutal. Se você concluir que impor existência sem consentimento é errado, não faça isso. Se você já fez isso, assuma a responsabilidade sem ilusões e minimize o dano que garantiu. Se você decidir fazer isso conscientemente, apesar das implicações, ao menos haja com honestidade sobre o que está fazendo. Maquiavel valorizava a consistência estratégica, não contradição hipócrita. Passo 5. Viva como se o jogo fosse finito, porque é. Você tem um tempo limitado de consciência, entre dois vazios de não existência. Não desperdice esse tempo fingindo que tem um significado eterno. Use-o estrategicamente para reduzir o sofrimento, onde possível, e extrair experiência significativa, onde factível, e quando acabar, acaba, sem drama cósmico, apenas a natureza seguindo seu curso. 3 meses aplicando esses 5 passos vão transformar completamente como você vê a existência, o poder e a responsabilidade. Não vai fazer você feliz no sentido convencional. Vai fazer você lúcido. E lucidez é a única vantagem real que humanos têm num universo indiferente. Maquiavel fecharia este roteiro assim: Deus não quer fazer tudo para não tirar de nós o livre-arbítrio e a parte de glória que nos cabe. Mas eu reformularia de forma mais honesta. Não há Deus fazendo nada. Só há você, jogado na existência sem escolha, decidindo agora como responder a essa imposição. A glória não é cósmica, é pessoal. É ter clareza brutal, onde outros têm ilusão confortável. Comenta aqui: Team realismo brutal ou Team narrativa confortável? Você tem a coragem de encarar que foi imposto a existir e questionar se deve impor existência a outros? Ou vai se esconder atrás de tradição e impulso biológico?
Quero saber quem aqui pensa sem medo de verdades inconvenientes.